Olá, eu sou Ana Maria de Andrade, escritora, ilustradora, e hoje eu vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sempre gostei muito de ler, de escrever, desenhar, pintar, desde pequenininha, desde criança. E aí um dia eu me formei professora, e quando eu me formei professora eu gostava de contar histórias para os meus alunos. Então chegou um dia que eu comecei a escrever as minhas próprias histórias. E assim nasceu a vontade de um dia publicar um livro. E uma dessas minhas histórias acabou virando um livro de verdade. Isso foi em 2003. Já tem 17 anos que eu escrevo para as crianças e ilustro, né? Escrevo e ilustro histórias para as crianças. E aí, depois desse meu primeiro livro, eu nunca mais parei de escrever. A primeira inspiração que eu tive foi com a natureza. Os meus primeiros livros falam sobre o meio ambiente, sobre a preservação, o amor, a natureza, mas eu também escrevo sobre fantasia, sobre o cuidado com o nosso mundo. E um dos meus livros preferidos, que eu trouxe hoje aqui para conversar com vocês, é o Carta de uma Árvore. Por que ele é um dos meus livros preferidos? Na verdade, nós escritores e ilustradores, nós gostamos de todos os nossos livros, porque cada um deles é um pedacinho de nós. Quando a gente escreve uma história, é um pedacinho da nossa vida que está acontecendo ali. Mas o Carta de uma Árvore foi um momento muito especial que eu estava passando, porque eu ouvi barulhos de serra um dia quando eu estava na minha casa, e quando eu fui ver, era um pinheiro lindo, 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 que estava sendo cortado. E aquilo me deu uma tristeza tão grande ver uma árvore tão bonita daquela sendo cortada, que eu fiquei pensando, e se essa árvore pudesse falar, o que ela falaria para as crianças? E foi aí que eu tive a ideia de escrever esse texto. Uma carta escrita para uma árvore, especialmente para as crianças. E aqui eu coloco o que eu acho que essas árvores falariam quando elas sentem dor, se elas pudessem falar a língua das crianças. E aí eu escrevi essa carta para um menino, que é o menino dessa história, mas que na verdade é uma carta para todas as crianças pensarem um pouquinho sobre a dor que uma árvore sente quando ela começa a ser cortada. E quando eu pensei na ilustração, eu pensei em fazer ela com colagem, usando flores, usando folhas. Essa ilustração aqui eu gosto muito, que mostra o menino soltando bolinhas de sabão e a árvore colorida, que foi feita toda com colagem de pétalas coloridas, folhas fazendo sol, né? E essa aqui também, que eu utilizei folhas de um passeio que eu fiz na floresta amazônica, que é um lugar encantado, onde tem árvores centenárias que guardam a nossa memória, guardam a nossa história. E esse livro ele fala um pouquinho sobre isso também. As nossas memórias. Vocês já pararam para pensar que uma árvore, ela leva anos para nascer, para crescer, e ela vive anos perto da nossa casa, na nossa cidade. Então vocês já imaginaram quantas histórias que essas árvores já viram e ouviram? Elas guardam a memória do lugar onde nós vivemos. E assim nasceu esse livro, que eu gosto muito, pela editora Quimera, com o selo Arte Escrita, uma produção editorial que ficou muito bonita. E eu gosto muito de mostrar esse livro para os professores, para as crianças, para os amigos, né, para todas as pessoas que eu acho que vão sentir lá no coração um pouquinho do que essa história diz e vão distribuir por aí esse amor à natureza, o amor às nossas árvores, o amor ao nosso planeta, ao lugar onde nós vivemos. Tá? Então fica aqui a minha dica de leitura para você. Espero que você goste, né, e distribua esse amor aí que vem das nossas árvores, das nossas flores, dos nossos jardins. Tá bom? Um grande beijo.